Olá, psicólogas e psicólogos, sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje o nosso tema é oportunidades em saúde mental nas organizações, trabalhando com grupos. Para quem está chegando agora, meu nome é Ana Silvia, quem não me conhece, meu nome é Ana Silvia. Eu sou psicóloga, trabalho em organizações há mais de 34 anos, inicialmente como gestora de RH e nos últimos 21 anos como consultora organizacional. Também nesses 21 anos com muita ênfase em desenvolvimento humano e organizacional, e nos últimos 5 anos, até em função do início no mestrado, onde eu fiz a minha dissertação, escrevi minha dissertação em saúde mental nas organizações, eu passei a trabalhar também com saúde mental nas organizações. E em grupo, sempre trabalhando em grupo. Bom, e aí nesse perfil eu vou te ensinar e vou te ajudar a ser uma psicóloga ou um psicólogo 10x, que é você poder atender 10 vezes mais pessoas, atendendo em grupos, com foco em saúde mental nas organizações, e com isso você ser remunerado em 10 vezes mais. Ah, mas eu trabalho em empresa já, ok? Então você pode ter a possibilidade de ampliar as suas competências trabalhando dentro das organizações e ter um reconhecimento e provavelmente ter um reconhecimento inclusive financeiro, né? Fortalecer tua autoridade, o teu espaço, se você já trabalha dentro das organizações. Se você é uma consultora organizacional como eu, com certeza você vai ter a possibilidade de ampliar o seu portfólio, oferecendo essa possibilidade também, que é atendimento em grupos com foco em saúde mental, né? Nesse programa que é Psicólogo 10x. E se você é psicóloga clínica, você também tem a possibilidade de atender em grupos e com isso aumentar 10 vezes mais a sua renda em relação ao atendimento individual, com reuniões de 2 horas neste método que eu desenvolvi, que é embasado na psicodinâmica do trabalho e embasado também em teorias de processos de grupos. Eu sou didata de uma sociedade que estuda processos grupais, né? Como eu já disse, a minha dissertação, o tema foi a psicodinâmica do trabalho, e aí eu integrei essas duas informações, né? Tem a metodologia específica da psicodinâmica do trabalho, também que é possível compartilhar com vocês, mas eu quero compartilhar este método que eu desenvolvi, que integra a psicodinâmica do trabalho, né? Que vai abordar saúde mental e trabalho, e integra também teorias de processos de grupos, ok? Bom, então agora que a gente já falou bastante sobre, né, eu falei bastante sobre os objetivos desse perfil, falei um pouco sobre mim, eu quero falar do tema que é da live de hoje, que são oportunidades para se trabalhar com saúde mental nas organizações. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci, para eu poder monitorar o tempo e essa live não ficar tão extensa. Só ligar aqui que eu já me conecto aqui. Bom, então vamos lá. Quando você fala em oportunidades, existe uma diferença que eu acho que é bem importante antes de falar de oportunidade, que é importante a gente falar aqui, né? Você pode ser uma profissional onde você vai receber orientações daquilo que você deve fazer, se você está no contexto organizacional. E aí eu falo, né, com tranquilidade em relação a isso, pela experiência que eu tive tanto como gestora em organizações familiar, SA, multinacional, e também, né, nesses últimos 21 anos como consultora organizacional. Então, você pode então estar num lugar, deixa eu abrir aqui só um minutinho, abrir o meu cronômetro aqui.
Você pode estar nesse lugar onde você recebe as diretrizes, né, da sua gestora, do seu gestor, para poder executar algumas atividades dentro da organização. Ou você pode, mesmo estando dentro das organizações, ou como consultor organizacional, que aí você é uma prestadora de serviço, você é uma empresária, né? Porque quem é consultor é empresário, né? É empresária. Ou mesmo como uma psicóloga clínica, que também é um profissional autônomo, liberal, que vai estar oferecendo serviços, tem, de certa forma, o seu negócio, que é a clínica, né? Você pode criar oportunidades, né? Você pode criar alternativas de trabalho, como verificando o que existe de necessidade na sociedade, o que existe de necessidade naqueles grupos que você atende, nas organizações, o que está aparecendo em termos de necessidades, né? E aí a oportunidade é você ter essa percepção de que há uma necessidade e que nem sempre o cliente, quer seja uma organização, ou seja uma pessoa, ou seja um grupo, seja um conselho profissional, seja um sindicato, enfim, né? As organizações, de um modo geral, elas não têm clareza que aquele problema, aquela dor que ela está sentindo, que ela está apresentando, pode ser solucionada por meio de um trabalho. E aí, quando você percebe isso enquanto profissional, você está percebendo uma oportunidade de oferecer um trabalho, né? Veja, quando no mestrado, em 1980, desculpa, ato falho, em 2016, quando no mestrado, estudando e pensando assim, que eu fiz um semi-sabático no mestrado, né? E pensando assim, o que eu poderia estudar, o que eu poderia fazer minha pesquisa. Quando eu retomo o estudo da psicodinâmica do trabalho e começo a ver que a psicodinâmica do trabalho pode me ajudar a entender algumas situações que eu vivenciava e que eu observava também no mundo do trabalho, nos meus clientes, né? Eu estava falando de uma oportunidade, eu estava constatando uma oportunidade, né? E mesmo que inicialmente, né, quando eu comecei a concluir o mestrado, que como ele era um mestrado acadêmico, e eu estudava o dia inteiro, né, assim, não era aquele mestrado de final de semana ou à noite, era acadêmico, então eu tinha diminuído um pouco a minha agenda de trabalho. Eu me reorganizei para atender menos clientes, teve alguns clientes até que eu deixei de atender, para eu poder me dedicar ao mestrado. Quando eu concluo a minha dissertação e retomo para o mercado de trabalho com mais ênfase, querendo oferecer para o mercado de trabalho este tipo de serviço, isso em 2018, eu ainda não sabia muito bem como que eu ia fazer, porque era algo que não se falava. Falar em saúde mental nas organizações, isso eu estou dizendo de 3 anos atrás, era tabu sim, né? E quem já leu o meu e-book, que você pode acessar aqui na bio, gratuitamente na bio desse perfil, era tabu. Imagina falar de saúde mental nas organizações, imagina falar de saúde mental num programa de desenvolvimento de liderança, num programa de desenvolvimento de equipe, como assim saúde mental, né? E aí eu fui tateando, assim, vendo de que forma que eu iria apresentar isso para o mercado, né? Inicialmente eu comecei a falar de prazer e sofrimento no trabalho. Veja, a gente está falando de oportunidades. Eu só estou recapitulando um pouquinho para compartilhar com vocês a minha experiência e como que eu chego hoje nessa visão que eu tenho de oportunidades. Eu comecei a falar de prazer e sofrimento no trabalho e era interessante que quando eu abordava esse tema,
mesmo em grupo, né? Tinha um grupo de estudos que eu fazia parte, que tinha muitos psicólogos que trabalhavam com treinamento e desenvolvimento. Eu via que tinha uma certa resistência, um certo tabu em falar em prazer e sofrimento no trabalho. Tipo assim, como assim que você vai tocar nessa ferida? Como assim? A gente não quer ver isso, sabe? Que a gente entende depois, analisando, estudando, a gente sabe que é uma estratégia defensiva, né, do profissional, não querer fazer contato com isso, com esse tema, porque ele vai precisar fazer alguma coisa em relação a isso, e ele vai precisar também lidar, né, fazer contato com o prazer e sofrimento dele em relação ao trabalho, né? Talvez com o prazer seja mais fácil, mas com o sofrimento, né? A gente sabe que a tendência é fugir, né, de tudo aquilo que nos dê sofrimento, enfim. Jussara, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Se tiver alguma questão, quiser fazer alguma pergunta durante o desenvolvimento aqui na live, fique à vontade, tá, Jussara? Então vamos lá. Bom, e aí, então, inicialmente, lá em 2018, eu comecei a falar de prazer e sofrimento no trabalho. Aí, né, estudando, vendo e percebendo como que eu ia tatear esse mercado, eu falei, não, eu preciso abordar a questão da saúde mental no trabalho, né? Até inspirado, né, em muitos pesquisadores brasileiros que trabalhavam com essa perspectiva, né, da psicodinâmica do trabalho e abordando saúde mental em trabalho. Eu falei, não, eu preciso começar a trabalhar dando esse nome para o trabalho que eu vou oferecer para o mercado. Então, em 2018, eu começo, né, eu elaboro um programa baseado na psicodinâmica do trabalho, baseado nas teorias de processos de grupos, onde eu sou didata em processos de grupos pela SBDG, né, e toda a experiência trabalhando com grupos, e daí a fundamentação teórica da psicodinâmica do trabalho, eu elaboro uma metodologia, um jeito de trabalhar com grupos em saúde mental nas organizações. Bom, isso eu começo a oferecer para o mercado em 2019, né? E trabalhando e oferecendo e fazendo outros eventos também, outras atividades, enfim. E em 2020 vem a pandemia, né? E aí uma grande oportunidade surge para nós trabalhar com saúde mental nas organizações. Por quê? Porque era uma necessidade, as organizações não tinham mais como fugir em relação a isso. E eu lembro que antes da pandemia eu falava muito assim, né? Olha, falar em saúde mental nas organizações é garantir a sustentabilidade do negócio e a sustentabilidade da vida. Algumas postagens, alguns conteúdos eu escrevia isso. E hoje a gente vê o ESG, né? Eu vou falar em português, o ESG, né, que é onde o S, que é do social, que é né, e que está muito ligado à questão da saúde, do bem-estar nas organizações. E aí as organizações começam cada vez mais a pensar sobre isso, a falar sobre isso. É interessante que hoje, vendo a Você S.A., tem uma reportagem onde eles começam a usar um conceito que é de beta-estar. Né, o quanto que as organizações vão precisar investir em bem-estar desses trabalhadores, desses funcionários. Veja, saúde mental nas organizações é um caminho sem volta, não é modismo. Uma vez que as pessoas, né, em 2020, 2021 perceberam a importância da saúde mental, e quanto que saúde mental vai afetar, sim, o trabalho, vai afetar a performance, os resultados. Uma vez que se percebeu isso, muitas empresas perceberam isso, não tem como elas negarem isso, como elas voltarem atrás em relação a isso, né? Então, cada vez mais será demandado de nós, psicólogos, e nós que temos, sim, essa competência, essa formação para trabalhar com saúde mental. Outros profissionais se aventuram, mas eu vejo que não tem a formação, não tem a consistência. Então, o psiquiatra, ele está na clínica, né? O psiquiatra está na clínica, ele tem um trabalho extremamente importante, a gente pode fazer
ótimas parcerias com psiquiatras, né, quando se trabalha saúde mental nas organizações, mas eu estou falando de um outro lugar, de um outro tipo de intervenção, onde nós vamos poder trabalhar com prevenção, nós vamos poder trabalhar com pessoas que já estão apresentando sofrimento patogênico, e nós vamos também poder trabalhar com outras formas de abordar a saúde mental nas organizações. Bom, e aí, né, diante desse cenário, um pouco dessa história, como que eu fui construindo essa questão da saúde mental nas organizações, hoje, né, além dessa reportagem que saiu na Você S.A. sobre o Betstar, que vocês podem estar acessando aí na Você S.A., saiu também uma outra reportagem que, inclusive, eu fiz um print, né, da chamada da reportagem, mas foi na revista Época, sobre a geração chamada Millennials, que estão apresentando alto índice de burnout e de estresse. Então, veja, começa a derrubar um outro mito aí, né? Antes o mito era que quem vai ter burnout ou quem vai ter estresse são as pessoas mais velhas, que trabalham muito, que estão com nível de resistência mais baixo, que estão envelhecendo, né? Ou o burnout que está muito ligado a profissionais da área de saúde, né? Inclusive o início do estudo de burnout foi com médicos, né? Com o médico estudando, né? Essa síndrome, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e por aí vai, né? Muitas coisas que vocês já sabem, já têm conhecimento. E aí, veja só, a Época traz essa reportagem, né, dos millennials com altos índices de burnout e de estresse. E aí, quando a gente fala em oportunidades, é fazer a leitura do cenário. É poder estar antenado, estar atento o que está acontecendo e o que eu posso, na minha expertise, na minha formação, oferecer para esse cliente, para esse mercado. E que muitas vezes, aquilo que eu disse inicialmente, o cliente, ele nem sabe que é possível solucionar aquela dor que ele está apresentando, né? Vamos falar de dor no sentido de, olha, eu tenho aqui um problema, eu tenho uma situação, isso está afetando a performance, está afetando os resultados, mas como que eu resolvo isso? Né? Às vezes o cliente nem sabe, e isso, gente, é muito comum acontecer, é muito comum. Né? O cliente vem com uma demanda, ele não tem clareza do que é aquilo. Né? Eu tive Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui. Só fazendo um parênteses. Estou falando de Curitiba, Curitiba que é considerada a capital mais fria do Brasil. Gente, tá um calor esses dias. Então, assim, se eu não tomar água, não hidratar, eu não dou conta aqui. Então, vamos lá. Então, voltando ao nosso papo aqui. Eu tive uma pessoa que me procurou, não chegou a ser cliente, né? Mas ela me procurou, ele me procurou, é um executivo, no nível de direção de uma multinacional. Eu vou falar eu vou tomar cuidado com aspectos éticos, então eu vou caracterizar de uma forma, né, que vocês já entendem o porquê. Então, veja, um executivo de uma multinacional, de uma cidade próxima aqui, em Curitiba. Oi, Natália, bem-vinda. De uma cidade próxima a Curitiba, foi indicada por uma ex-aluna minha, da SBDG. E aí, esse executivo veio com uma queixa, isso foi antes não, minto. Nós já estávamos na pandemia. E aí, esse executivo me procurou com a seguinte queixa, falando das dificuldades dele com o RH, com a equipe dele e tal.
pelo que ele trouxe, né? Aí eu fiz sem compromisso um contato com ele pelo Zoom, enfim, né? Pelo que ele trazia, eu via que a demanda dele não era de psicoterapia, mas era de trabalhar com saúde mental no trabalho, individualmente, que também é possível. E aí não é fazer psicoterapia. E nós, profissionais, psicólogos que trabalhamos com ênfase em organizações, por exemplo, eu não trabalho com clínica, com psicoterapia, né? Eu entrei na universidade sabendo que eu queria psicologia organizacional, né? Então, nós podemos trabalhar também de forma individual. Apesar de ter mais efetividade as intervenções em grupos, pela minha experiência, quando se trabalha com saúde mental nas organizações. Mas voltando à história desse executivo, ele não sabia direito o que ele tinha e o que ele precisava. E aí eu pude verificar que a intervenção seria de clínica do trabalho, né, com ele. Fiz uma proposta, encaminhei, enfim. Só que daí foi muito interessante, né, os sintomas, o que vai se apresentando em termos de transferência também nas relações, né. Ele queria ter o controle da situação. Eu acho que era tão novo para ele, né, a minha hipótese foi assim, era tudo tão novo para ele, e eu via que durante as nossas conversas ele ficava querendo ter o controle, assim, querendo dar as cartadas. Eu fui indo, fui conduzindo, e aí chegou no momento que a questão do pagamento, né, e é muito significativo, né, como que essa questão do dinheiro, que representa poder, como que o cliente, tanto a organização quanto o cliente individual estabelece com a gente. Isso tudo a gente vai fazendo a leitura, vai fazendo a análise para poder ajudar do processo da organização ou do grupo, enfim, ou do cliente. E aí chegou num ponto onde, com certeza, não era o problema dele não era pagamento, não era o valor que eu pedi, com certeza não era. Só que aí ele queria que eu fizesse parcelado. Aí eu falei, ok, então para fazer dessa forma que você quer, então vai ser feito pelo PagSeguro. E aí o PagSeguro, eu repassei a taxa do PagSeguro para ele. Nossa, foi o suficiente para ele falar que não, que não era aquilo que tinha contratado. Eu falei, não, você pediu parcelado, quando para eu poder parcelar é pelo PagSeguro, e aí tem essa taxa, né? Que a gente sabe, igual cartão, né? Tem empresas que você vai comprar, quando é cartão, ele fala, ó, tem uma taxa tanto que eu vou cobrar. Enfim, assim, resumindo, não fechou. Assim, ele não quis saber do trabalho, e para mim ficou muito claro o porquê que ele não quis saber. Ele queria estar no controle, tanto que ele falava assim, eu queria atendimento presencial, e foi bem na época que estava aquele surto, gente, que assim, era impossível fazer atendimento presencial. E eu tinha uma questão pessoal também, meu marido é grupo de risco, ele fez cirurgia cardíaca, enfim, eu falei, eu vou me expor, né? Eu falei, não, eu não estou fazendo atendimento presencial nesse momento, mas no futuro a gente pode sim, né, pensar, vamos ver como que vai, enfim. Mas eu estou dando esse exemplo para vocês, para dizer que muitas vezes o cliente tem uma dor e ele não sabe que dor é essa, como que ele pode resolver essa dor. Então ele veio buscando coaching comigo, indicado por uma ex-aluna que me referenciou, e por fim eu vi que não era coaching a necessidade dele, era de clínica do trabalho, era de saúde mental. Por quê? Porque ele já estava apresentando sofrimento, e outras questões que eu levantei, eu vi que o processo seria de clínica. Então, se nessa live eu estou falando para vocês de oportunidades em saúde mental nas organizações, diante desse exemplo que eu dei, né, da reportagem da época, da reportagem da Você S.A., do contexto, muitas empresas voltando para o presencial, né, e eu tive uma experiência semana retrasada de retornar também ao presencial, viajei lá para Belém para poder atender grupo no presencial. A gente fica mesmo com receio, mesmo tomando todos os cuidados, né?
e principalmente essas pessoas retornando do virtual, né, ou em híbrido ou só presencial, as pessoas precisam ter um espaço de fala para falar como que essa pandemia afetou a sua subjetividade, a sua saúde mental. Porque nem todos tiveram oportunidade de ir para psicoterapia ou de ter um trabalho dentro das organizações focado em saúde mental. E aí as oportunidades que eu vejo, né, são várias oportunidades, mas eu queria nesse momento destacar algumas que eu tenho observado assim que estão muito presentes, né, nas redes, no que os clientes trazem, nas organizações, nos grupos, enfim. Então vamos lá. Uma primeira é essa que a reportagem da época já nos trouxe, que é de trabalhar com essa geração nova, né? Essa geração nova, ela tem os milênios, né? Eles têm um imediatismo, uma necessidade do agora, de ser promovido amanhã, de fazer tudo, e eles dão sangue, e eles, né, tanto que é muito comum essas organizações, eu vejo que também startups, e aí é uma coisa que eu já vou falar para vocês, darem o nome, né, eles se autodenominarem com o nome que tem a ver da empresa, mas no inglês no sentido de ser a empresa, né? Por exemplo, digamos que a minha empresa chama Factor, e é mesmo, a minha razão social é Factor, né? O nome fantasia Factor. Então, se eu contrato alguém, ele vai se autodenominar de Factors. Eu sou Factors. Vocês já entenderam o que eu tô falando. Bom, ok, até aí, né, mostra engajamento, comprometimento, enfim, né, e as empresas, claro que elas alimentam isso, mas, porém, nós, psicólogos, que estudamos, né, essa questão de como o trabalho afeta a subjetividade, como que o trabalho afeta a saúde mental, a gente precisa estar muito atento a isso. É uma linha muito tênue entre esse engajamento e os efeitos prejudiciais que pode ter na saúde mental, na subjetividade, na saúde mental desses jovens que estão aí, né? Eles vão com tudo, eles acham que... E tem muito uma estratégia defensiva que eles usam, que é da onipotência, de que pode tudo, né, que estão acima do bem e do mal, que imagina que eles vão adoecer, que imagina que eles vão, enfim. E aí eu vejo que é um público novo nesse sentido de fazer trabalho de saúde mental nas organizações. Eles estão assumindo posições de liderança sem serem preparados para isso no sentido emocional e principalmente mental. Às vezes fica no nível emocional, né, uma perspectiva só da inteligência emocional, mas a inteligência emocional a gente sabe que ela é importante, mas a saúde mental vai ser afetada pela inteligência, pela falta, ausência, né, de como se lida com as emoções, mas também por outras questões, né, do contexto, enfim. E eu acho também meio complicada essa coisa de inteligência emocional, porque pode ser uma forma também de se usar uma estratégia defensiva e aí a pessoa não falar sobre como o trabalho está afetando realmente a subjetividade, a emoção e a saúde mental dela. Porque daí pode ter uma questão assim, não, você tem que usar inteligência emocional. Se eu tenho que usar inteligência emocional, como que eu vou falar que o trabalho está me causando dor, sofrimento? Então, assim, tem algumas sutilidades que nós que estamos fora da organização, a gente consegue ter esse olhar. Ou se você é uma psicóloga que trabalha nas organizações, se você não tem uma visão muito tecnicista, você também vai conseguir ter esse olhar. Mas eu vejo que às vezes as colegas têm uma visão tão tecnicista, e isso era uma briga que eu tinha
briga entre aspas, né, com a minha equipe quando eu era gestora, né, e principalmente tendo psicólogas trabalhando na equipe, de ter esse olhar para a subjetividade. Eu falo, não vamos perder o olhar para a subjetividade, a gente vai fazer a parte técnica, recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, enfim, seja lá o que for, mas a gente não pode perder de vista a nossa formação, esse olhar para a subjetividade. Senão você entra ali naquele funcionamento da organização e você também vai precisar de ajuda, né? Então, com esses jovens, né? E aí eu sugiro para vocês, aqui na bio desse perfil, tem o meu canal no YouTube. E lá no meu canal no YouTube tem um programa que se chama Com Vários Webinários, onde eu convidei profissionais excelentes, muitos são referências na área de estudos organizacionais, na área de psicologia, que chama Diálogos Contemporâneos sobre o Trabalho. E tem um webinário, todos são ótimos, tem sobre sofrimento psíquico, sobre assédio moral, mas tem um que eu recomendo que vocês assistam. Eu recomendo assistir todos, mas nesse momento do que eu estou falando, chama Sequestro da Subjetividade, com o professor José Henrique Faria, que foi o autor desse conceito, foi quem criou esse conceito, sequestro da subjetividade. E ele, inclusive, explica por que ele fala de sequestro e não de captura, né? Por que ele usa o termo sequestro e não captura da subjetividade. Vai lá no canal e assiste, que vale muito a pena. Nos ajuda a ter mais compreensão e ajudar o nosso cliente, os grupos, enfim, as organizações nesse sentido. Bom, então, essa é uma oportunidade com jovens, trainees, né? Os trainees, em programas de trainees, eu vejo que muitas organizações não incluem esse tema. Olha aí que baita oportunidade para nós, psicólogos, né? De propor para organizações. Se o teu cliente, de repente, tem um programa de trainee, de você propor o módulo de saúde mental, trabalhar com grupos, né? Mas com foco em saúde mental, não é em desenvolvimento, gente. Tem uma diferença, e eu falo tranquilamente dessa diferença, porque eu formo pessoas pela SBDG para trabalharem com grupos com foco em desenvolvimento humano. Então, eu sei a diferença que tem. Você tá num grupo com foco em desenvolvimento humano, você tá num grupo com foco em treinamento, ou você tá num grupo com foco em saúde mental, tá? Então, é propor para essas organizações, para programas de trainee, para esses millennials, que trabalhe saúde mental em grupo. Bom, uma outra oportunidade que eu vejo muito grande, trabalhar com as equipes de RH. As equipes de RH sofreram uma pressão e sofrem ainda, eu vejo pelos meus clientes, muito grande, muito grande. Muitos buscam ajuda individual, as empresas ofereceram ajuda, né, psicoterapia online, individual, com várias empresas que estão aí no mercado. Porém, o que eu vejo, que falar sobre saúde mental, falar sobre como esse trabalho está afetando a subjetividade, afeta a saúde mental, e eles poderem falar entre eles sobre isso, não é tão comum. É raro até. Então, veja, cuidar de quem cuida, né? Cuidar do cuidador, cuidar desses profissionais de RH, de gestão de pessoas, seja lá o nome que seja dado para a área, para o departamento, né? Essa é uma outra oportunidade que eu vejo que não se fala muito a respeito. Uma outra oportunidade também que eu vejo, que eu tenho visto algumas coisas no LinkedIn, no Instagram, em artigos que eu leio, em pesquisas, né? A gente tem que estar antenado, né? A gente que trabalha nessa área e somos profissionais, a gente não vai trabalhar de forma intuitiva, no achismo. Eu, pelo menos, não trabalho. Eu trabalho fundamentada em pesquisa, em ciência, mesmo quando eu vou para as organizações. Eu quero que meu trabalho seja consistente. Eu sou psicóloga, eu me posiciono como psicóloga. Eu não quero estar na mesma vala
de profissionais que não têm uma formação, que fica trabalhando com algumas coisas que não tem embasamento científico. Eu não quero estar nesse lugar, né? Então eu quero me diferenciar, e aí por isso eu invisto em estudo, em pesquisa, leitura, e fico antenada para ver o que está acontecendo por aí, com meus clientes, nas redes, enfim. E aí, uma terceira oportunidade que eu vejo para nós trabalharmos com saúde mental nas organizações é com uma questão de gênero, que é com as mulheres, né? Nós mulheres. Cada vez mais eu vejo, eu acho que eu já saí eu acho que até isso que me fez sair do mundo corporativo também, né, como empregada, e estar no mundo corporativo de um outro jeito, mas eu vejo que cada vez mais as mulheres começam a sair daquele lugar de que tem que, tem que poder tudo, que é a Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo, e começa a fazer contato com as suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades, com as suas limitações. Claro que aí a gente está falando, né, quando a gente fala isso, a gente está falando, se a gente pensar na psicodinâmica do trabalho, a gente está falando de estratégias defensivas individuais e coletivas, né? Então, para não adoecer, eu vou dar conta de tudo, eu vou virar a Mulher Maravilha aqui, ou seja lá qual heroína que vocês queiram usar como nome. Mas trabalhar com essa questão de gênero nas organizações, mas focando nas mulheres e principalmente nas mulheres que são mães, que são esposas. Por quê? Porque quem é mãe, quem é esposa, ou mesmo que você, né, tenha filhos solo, enfim, seja separada, mas existe toda uma carga em relação ao gênero, à mulher. A gente sabe que nas organizações, nós mulheres, para termos um lugar de reconhecimento e de respeito, tá mudando, mas é algo que a gente precisa investir muita energia, não é algo que a gente consegue como o homem consegue. Não adianta, por mais que a gente tenha empresas trabalhando nisso, procurando se conscientizar nisso, mas é algo cultural. É como o racismo, sabe? Assim como o racismo é estrutural, eu vejo que essa questão do machismo, né, da questão de gênero também é estrutural, é histórico, e aí a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, assim, por mais que se tenha investido nisso, que as mulheres estão cada vez mais buscando essa independência, esse reconhecimento, né, nós temos, eu acho que uma oportunidade de trabalhar com saúde mental nas organizações com esse enfoque, em grupos. E uma outra, né, assim, já estou aqui na live já há mais de 30 minutos, eu não gosto de passar muito de meia hora na live, é a questão da aposentadoria. Eu vejo que cada vez mais, assim, nós estamos, a nossa longevidade está aumentando cada vez mais, né? E a questão da aposentadoria começa a ser algo que as organizações abordam pouco. Não há programas, apesar de, ai meu Deus, me fugiu o nome agora, do idoso, assim como tem o estatuto do idoso. Gente, dá uns brancos assim de vez em quando. Tem lá, né, um item que fala que a empresa precisa oferecer programas que preparem esse trabalhador para aposentadoria, tá? Mas as empresas, as privadas, não, acho que nem sabem disso. Eu fui saber há muito pouco tempo que isso existia. As públicas, muitas têm já esse programa, porque como as empresas públicas, elas têm, né, a questão de serem auditadas, né, de precisarem cumprir lá a legislação, enfim, então muitas fazem, mas não é também a maioria. Então, trabalhar com aposentadoria, trabalhar com a questão da saúde mental para as pessoas que estão para se aposentar ou que já são aposentados também, que daí você pode fazer grupos
e não grupos dentro das organizações, mas com você oferecer para a comunidade. Grupos com aposentados, né? Com pessoas que se aposentaram, para falar sobre essa questão da identidade do trabalho, como que é estar aposentado, como que fez essa transição, o que que ele pode fazer, o que que ele pode ressignificar, como ele pode reconstruir esse momento, a sua identidade, enfim, todas aquelas questões que na psicodinâmica do trabalho a gente estuda e a gente sabe o significado que tem o trabalho para cada um de nós, a centralidade do trabalho na vida de cada um de nós, né? Então, eu penso que também essa é uma oportunidade que eu vejo que as colegas estão deixando passar batido, né? Então, vejam, aqui nesse perfil, o meu objetivo... antes de falar do perfil, e sobre aposentadoria, lá no canal no YouTube tem também um diálogos que eu fiz com a Neisa, a psicóloga Neisa, que é excelente também, que vale a pena vocês assistirem, de uma experiência que ela teve na Embrapa. Ela é psicóloga na Embrapa, psicóloga do trabalho na Embrapa, e ela é doutoranda na USP. E a Neisa é uma querida, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, então tá lá no meu canal no YouTube também, que você pode acessar pelo link que tá aqui na bio, ou ir direto no Ana Silvia Alves Borgo, lá no canal no YouTube. Então, né, esse perfil eu tenho como objetivo ensinar você e ajudar você a trabalhar com saúde mental nas organizações em grupos, embasado na psicodinâmica do trabalho e embasado em processos de grupos. Por quê? Porque eu comecei a observar que muitos profissionais que trabalhavam com saúde mental nas organizações, eles não tinham leitura do grupo, do processo do grupo. E isso começava a prejudicar, inclusive, o desenvolvimento do trabalho, das intervenções em grupos em saúde mental. E aí, pela minha experiência e pelo meu conhecimento, eu procurei integrei os dois, desenvolvi um método que eu trabalho com esse método. Assim, ok, se o cliente quiser, aí eu quero clínica psicodinâmica do trabalho, ok, vamos trabalhar com clínica psicodinâmica do trabalho, que é uma outra metodologia, mas que é possível também, né? E que eu posso também ajudar vocês a trabalhar com clínica psicodinâmica do trabalho, que aí a gente pode, né, subdividir na clínica da cooperação, né, naquela abordagem que a Ana Magnólia trabalhava, né, na clínica da cooperação, na clínica da inclusão, que é focado em pessoas que estão desempregadas, em aposentados, na clínica clínica do trabalho mesmo, onde já há o adoecimento, onde já há o sofrimento patogênico, né? Também posso ensinar vocês, ajudar vocês nesse sentido, também posso, tá? Porque não é difícil, não é tranquilo para mim, não é difícil. Mas eu tô falando de um método que eu desenvolvi e que faz parte do programa Psicóloga 10X. Então, você vai poder atender 10 vezes mais pessoas, ganhar 10 vezes mais em atendimentos, em 10 reuniões, né? Eu não gosto de falar sessões, eu prefiro falar reuniões. Em 10 reuniões, onde cada reunião dura 2 horas, e com 10 reuniões você já tem o resultado. Eu tô falando de algo que eu sei que dá resultado, que eu pratico, que eu faço, né? Dá para trabalhar com mais? Se quiser trabalhar com 12 reuniões ou mais, né? Até você percebendo o grupo, vendo o que é necessário, é possível, mas com 10 reuniões você já tem um resultado excelente. Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida para poder encerrar nossa live de hoje, se alguém quer fazer algum comentário. A Mônica também Castro entrou, bem-vinda, Mônica. Jussara, Natália, Mônica, se tiverem alguma questão, querem fazer alguma dúvida aqui, se de repente não querem que eu comente sobre a dúvida, é só pegar e me falar, olha, não fale que sou eu que estou fazendo essa pergunta, é só escrever, que daí eu leio, mas tomo cuidado para não falar o seu nome, se tiver algum aspecto ético aí. Algum comentário, alguma dúvida, algum feedback, alguma crítica, fiquem à vontade. Aquilo que me faz crescer, me aprimorar é sempre bem-vindo.
tá? Então, fiquem aí. Bom, eu vou avisar no History quando que vai ser a próxima live. Eu tô querendo fazer na quarta-feira, nesse horário da 1 hora também, tá? Mas eu confirmo lá com vocês. Se vocês tiverem sugestões de temas, quiserem ter mais informações sobre algum tema, manda um direct para mim ou comenta aqui nessa live. Não esqueça de curtir a live se você gostou, se ela foi útil para você, se eu pude te ajudar de alguma forma. Então, dá o feedback para mim curtindo essa live e se tiver algum comentário, fique à vontade de fazer aqui ou me mandar por direct. Sugestões também, eu vou ficar bem feliz de receber e vou procurar te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, contem comigo para vocês se tornarem uma psicóloga 10x e para a gente promover a saúde mental nas organizações. Uma outra oportunidade que eu estava esquecendo, ainda bem que eu escrevi aqui: assédio moral nas organizações. Gente, é mais frequente do que a gente imagina e a gente pode fazer um trabalho lindo no sentido de conscientizar, informar e trabalhar com as pessoas que já sofreram assédio moral. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, né? Tem grupos específicos no Facebook sobre assédio moral e tem alguns relatos que eu leio lá que eu fico assim, muito mexida, sabe? Assim, eu fico muito mexida, eu falo, meu Deus, a gente tem que fazer algo sobre isso. E esse tema também tá no meu canal no YouTube com uma profissional que trabalha muito com isso, extremamente competente, faz um trabalho lindo lá na UFSC, em Santa Catarina. Então, tá tudo lá no meu canal no YouTube também, que vocês podem aproveitar os conteúdos. E aqui também, né, no Saúde Mental nas Organizações, já tem bastante coisa postada. E fica comigo que vem mais novidades por aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado quem tá aqui comigo. E contem comigo, né, nessa trajetória de vocês, tá bom? Um abraço e até mais.